A maioria das pessoas olha só o preço do Bitcoin de forma isolada. Se de ontem para hoje o preço do Bitcoin caiu, elas já entram em pânico. E se o preço subiu, elas já entram em euforia. E ser reacionário é a pior maneira de investir. Mas o preço sozinho não vai te dizer se o mercado está barato ou se ele está caro. E por isso hoje eu vou te mostrar dois indicadores novos que eu desenvolvi que analisam o valor do Bitcoin, removendo completamente a emoção dessa equação. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o segundo indicador que eu vou te mostrar marcou os últimos topos e fundos do preço do Bitcoin, sendo um indicador extremamente útil na tomada de decisões. Mas o primeiro indicador que eu quero te mostrar, e sem ser menos importante que o segundo, é o custo de base dos ETFs. E é um dos indicadores mais importantes nessa nova era do Bitcoin, porque ele envolve o lançamento dos ETFs, que é algo muito novo no Bitcoin. E só para um contexto geral, olha só o que os ETFs fizeram com o preço do ouro depois que ele foi lançado nesse ativo. Sempre é válido lembrar que a história não se repete, mas ela rima. Então é possível presumir que algo similar pode acontecer também com o Bitcoin depois do lançamento dos ETFs. E esse indicador mostra o preço médio real de compra dos ETFs de Bitcoin, ou seja, quanto dinheiro institucional está entrando e qual é o preço médio que esses investidores estão pagando. E por que isso é tão relevante? Porque, diferentemente do varejo, os ETFs não compram no impulso. Eles representam fundos, gestoras e investidores institucionais, que é muito diferente do varejo. Então, de uma forma bem simples de entender, quando o preço está acima dessa linha azul, os ETFs estão em lucro. E quando o preço chega próximo dessa linha, isso significa que é uma zona de decisão para eles, onde o preço do Bitcoin, em teoria, está mais desvalorizado. Então, desde janeiro de 2024, quando os ETFs foram lançados, a gente consegue identificar de cara um padrão. Essa linha já atuou como suporte diversas vezes. E lembra, ETFs é smart money, eles não compram no impulso. E agora, mais recentemente, essa linha atuou como suporte mais uma vez. E se o Bitcoin conseguir manter esse suporte e continuar a subir daqui, isso pode significar novas máximas históricas em breve. E é por isso que eu vou acompanhar esse indicador bem de perto daqui para frente. E o segundo indicador bem interessante que eu desenvolvi é o PL do Bitcoin. Então esse indicador ele funciona de forma bem parecida com o PL das ações, mas nesse caso aplicado ao Bitcoin. E ele compara o valor de mercado do Bitcoin com a lucratividade histórica da rede, ou seja, ele mostra o quanto o mercado está disposto a pagar em relação ao valor real gerado. E para analisar esse indicador é muito simples. Toda vez que essa linha branca está acima da linha vermelha, isso significa que há muita lucratividade na rede do Bitcoin. E quando a linha branca está abaixo da linha verde, significa que há baixa lucratividade na rede. E muitas vezes que a linha branca esteve acima da linha vermelha, coincidiu com diversos topos locais. E quando a linha branca esteve abaixo da linha verde, também coincidiu com fundos locais. Então esse indicador é muito útil naqueles momentos que tu está decidindo entrar em uma posição ou até sair de uma posição. E a grande maioria das vezes que o indicador esteve próximo ou abaixo da linha verde, se tu tivesse decidido abrir uma posição no Bitcoin, praticamente todas elas seriam excelentes pontos de entrada. E agora, no momento da gravação desse vídeo, o indicador está mais uma vez bem abaixo da linha verde, que pode, mais uma vez, significar uma excelente oportunidade de comprar o Bitcoin nessa faixa de valor. Mas lembra que nunca é interessante olhar somente um indicador de forma isolada. É por isso que eu desenvolvi mais de 50 indicadores que ajudam a ter uma visão clara de onde a gente está em determinado ciclo. Então, se tu quer ter acesso a esses indicadores, comenta aqui abaixo e eu vou deixar eles disponíveis. Então, analisando esses dois indicadores juntos, eles mostram algo bem interessante. O custo de base dos ETFs atingindo pela terceira vez essa linha de suporte e o PL do Bitcoin bem abaixo dessa linha verde sinalizam que não existe sinal de euforia estrutural e que o mercado agora está sendo sustentado por uma base institucional, que no caso é big money e não easy money, como no varejo, por exemplo, onde investidores amadores tendem a reagir muito mais à flutuação de preço. E isso eu acredito que daqui para frente vai mudar bastante no Bitcoin. Então, quando houver sinais fortes de que o varejo está definitivamente entrando, aí sim pode significar um possível topo local no preço do Bitcoin, mas não é isso que eu estou vendo agora. Agora é um momento que o dinheiro inteligente está se posicionando. Então nunca fique do lado emocional e sempre do lado inteligente. E se tu gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para que mais pessoas tenham esse tipo de mentalidade. Por esse vídeo era isso, eu te espero no próximo.